Quem não é visto não é lembrado. Acho que você já deve ter escutado esse clichê por aí, né? Mas aqui entre nós, verdade seja dita, ele tem tudo a ver com estratégia e posicionamento de marca. E a minha missão nesse vídeo é te mostrar como e por que você precisa ser visto. Mas espera lá, se você caiu aqui de paraquedas e a gente ainda não se conhece, muito prazer, eu me chamo Ariane Kaltnick e sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano. Durante muito tempo eu fiquei repetindo as fórmulas ditadas pelo mercado. Eu fiquei 5 anos, na verdade, repetindo esse ciclo, até eu perceber que eu não estava saindo do lugar e que aquilo ali não estava fazendo sentido para mim. Foi quando eu me toquei de que marketing estratégico não se faz no piloto automático. E se você não quer passar pelo que eu passei, eu espero que não, te convido a se inscrever no canal aí e acompanhar os nossos bate-papos para que a gente saia junto do piloto automático e consiga estruturar um verdadeiro marketing estratégico. Do jeito que o nosso negócio merece, do jeito que os nossos clientes aí merecem também. Agora, sem mais delongas, bora lá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é em como nós, seres humanos, né, como a gente se comporta, porque querendo ou não, essa é a base, né? Geralmente a gente busca por uma zona de conforto, porque é ali que a gente acaba encontrando familiaridade. E essa familiaridade é que nos gera confiança e nos dá também segurança. E é quase como um ciclo, sabe? Porque ao passo que a gente sente confiança e segurança em algo, a gente volta para nossa zona de conforto. Então o ciclo meio que começa a se repetir. Agora, se o que nos é familiar tá dentro da nossa zona de conforto, tudo que é novo, que é diferente e que é estranho, tá fora dela. E eu não tô querendo ser redundante, mas se tá fora da zona de conforto, querendo ou não, nos deixa desconfortáveis, né? E é nesse desconforto que acaba surgindo algumas questões como: devo confiar ou não? Será que é bom? Será que é ruim? Quando a gente encontra esse tipo de questionamento no nosso público, significa aí que a gente ainda tem algumas barreiras para quebrar para que a gente consiga gerar, de fato, um relacionamento mais próximo com quem está do outro lado. Agora, se você é rápido, você já pegou a mensagem, né? Porque quando eu venho aqui falar que quem é visto é lembrado, é porque ser visto é uma forma de a gente entrar aí na zona de conforto do nosso cliente e fazer com que ele confie mais no que a gente está mostrando para ele, no que a gente está levando aí de propósito, de mensagem. Mas aqui entre nós, quando eu falo de ser visto, não é para ser visto uma vez na vida e outra na morte, tá? É para ser visto a ponto de ser lembrado. Sabe na escola, quando a gente tinha que ficar lendo e relendo um conteúdo até gravar aquela matéria? Então, com o nosso cliente não é diferente, com a nossa marca não é diferente. Porque no fundo a gente quer que o nosso cliente, que o nosso público, ele aprenda que a nossa marca existe, que o nosso negócio é confiável e que a gente é relevante em algum aspecto, entende? E esse aprendizado, ele é igual, independente da área da nossa vida, seja numa matéria escolar, seja numa nova tecnologia que surge, seja então na apresentação de um novo produto ou no lançamento de uma marca. É sempre a mesma linha aí de aprendizado, é sempre a mesma forma que o nosso cérebro vai aprender. E quais são então as formas que o nosso cérebro tem para aprender alguma coisa? Basicamente há duas aí que eu gosto mais de ressaltar, que eu acho que são mais relevantes. Que primeiro seria através da repetição e segundo através do impacto emocional. Agora, quando junta essas duas, tem lembrança marcada, gerada na certa. Vou tentar ilustrar aqui um pouquinho sobre como que funciona a repetição dentro do nosso processamento cerebral, só para que fique realmente mais claro como que ela de fato acontece. Imagina comigo o nosso cérebro como se fosse uma floresta inexplorada. E cada novo aprendizado é como se a gente estivesse ali tentando abrir caminhos no meio da mata. Cada novo aprendizado vai abrindo aí um caminho, que pode ou não acabar cruzando com outro já existente. No começo é difícil, porque não tem nenhum norte. Então é necessário realmente abrir caminho no meio da mata. Então é necessário criar uma trilha, limpar a plantação, né, a vegetação da frente, para que você consiga realmente trilhar. Até que aos poucos, um caminho que você começa a usar muito, ele começa a ficar mais sólido, mais demarcado, digamos assim. Quase que se tornando ali uma avenida de tráfego rápido.
É basicamente isso que acontece com o nosso processamento cognitivo, através ali dos caminhos neurais e das conexões que a gente vai criando. Isso basicamente nos mostra que o que a gente conhece muito bem está basicamente bem pavimentado dentro da nossa mente, né? Ao passo que o que a gente conhece, mas a gente não tem tanto contato, tanta profundidade, é quase como se fosse também como uma estrada de chão, que ainda precisa ser lapidada ali, entende? Já o que a gente não conhece seria ali um pedaço de terra a ser desbravado, né? Um novo caminho a surgir. Como? Quanto mais a gente usa um caminho, mais ele fica pavimentado, digamos assim, quanto mais a gente repete uma informação, mais ela fica gravada no nosso cérebro. E é essa gravação que faz com que a gente reconheça ela com mais facilidade, a gente começa até mesmo a se acostumar e a conseguir definir se ela é boa ou ruim. E eu vou te dizer que aqui tá o pulo do gato, porque isso se conecta com o viés da disponibilidade, que é a nossa tendência como ser humano de confiar mais em informações que são mais fáceis de ser lembradas ou que vêm à mente com mais frequência. A repetição, nesse caso, torna a informação mais disponível no nosso cérebro e daí se torna mais provável de ser considerada como verdadeira ou relevante, ainda que não seja. E daí nessa hora, ter uma comunicação clara e alinhada é essencial para fechar com chave de ouro. Mas além do viés da disponibilidade, ainda existe o viés da confirmação. E se você conhece muito bem o seu público, você tá com a faca e com o queijo na mão. Isso porque uma outra tendência do nosso comportamento como seres humanos é buscar informações que reforcem, que complementem ou que convergem com crenças que a gente já tem. Só para que a gente fique ali embasando cada vez mais ela. E daí, ao passo que a gente fica constantemente repetindo uma ideia para o nosso público, faz com que ela cada vez mais pareça verdadeira, levando a uma aceitação sem necessariamente ter um senso crítico ali envolvido. Além de tudo isso que eu já comentei, a repetição ela ainda gera constância, ela traz um pouco mais de coerência por passar uma imagem mais sólida, mais firme, um pouco mais de profissionalismo, querendo ou não, gerando aí valor para a marca. E é tão engraçado como o nosso cérebro funciona, porque tudo isso só acontece porque a gente está gerando familiaridade com quem está ali do outro lado. Então é mais fácil de se sentir seguro e confortável. Mas uma coisa é fato, não adianta aí ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa da mesma forma. Quando isso acontece, é certeiro que a gente pode cair na cegueira da repetição. Ou seja, aquela informação ela é vista tantas vezes da mesma forma, do mesmo jeito, sabe? Que a gente nem nota mais, porque a gente não vê mais relevância naquela mensagem, naquilo que está sendo mostrado de um modo geral. Ser estratégico aqui é saber como levar a mesma mensagem de diferentes formas para quem está do outro lado, para que a pessoa ainda continue pegando a mensagem central, sem ali ficar acostumado e acabar deixando de ver o que você está querendo mostrar. Agora, você já parou para pensar em como você quer ser lembrado? Talvez esse, na verdade, seja o grande X da questão. E é aí que entra o impacto emocional, que eu comentei lá no início do vídeo. Porque mais do que estar presente ali na vida das pessoas, a gente tem que entender também quais são as associações que ela faz com a imagem da nossa marca. E aqui não é uma questão de querer saber a opinião de quem está do outro lado, mas sim das associações que elas fazem, do que elas lembram, de qual é a mensagem que a gente leva, o que a gente gera de impacto, de memória para quem está ali do outro lado, sabe? Porque de fato é essa memória, é essa lembrança que vai trazer significado para a vida da pessoa. Então de nada adianta a gente estar ali presente, repetindo, sendo que o que a gente mostra não é relevante, não se conecta, não gera lembrança significativa, impactante, que vá trazer retorno para o nosso negócio. Vou dar um exemplo aqui só para ficar ilustrado. Vamos supor que você é um profissional autônomo, uma esteticista, e que todo dia de manhã você toma café de frente para uma varanda que tem uma vista linda. E todo dia você posta isso nos seus stories, ainda que seja um perfil profissional. Se esse é o único conteúdo que você gera, ou não seja necessariamente o único, mas é o principal, ele acaba gerando uma lembrança da vista, do bom dia, mas não necessariamente da sua marca e do seu negócio, da sua solução
e do que você gera de propósito na vida do outro, ou que você gera de transformação. Não se conecta com o público no sentido de ser cliente especificamente, entende? Se conecta com as pessoas pelo dia a dia, pela rotina, mas não num sentido de venda no final. Eu li num livro do João Branco uma vez, eu não sei dizer se é o Desmarketize-se ou o De Propósito, mas ele trazia a reflexão de qual é a saudade que tu vai deixar no teu cliente se a tua marca parar de existir. E isso me faz pensar que ser visto não é só uma questão de escolha e de aparecer, é uma questão de estratégia e de posicionamento também. Marcas memoráveis são aquelas que de fato deixam marcas nas pessoas. São aquelas que as pessoas sentem falta, aquelas que têm um impacto por trás, têm uma causa maior, têm um impacto emocional, sabe? Tem uma conexão além da transação comercial. São aquelas que estão presentes, que estão no dia a dia, que estão próximas, ainda que não veja todo dia necessariamente. E além da familiaridade, da confiança, da segurança, que eu tanto comentei aqui no vídeo, é também sobre gerar relacionamento, conexão, proximidade, sabe? De estar junto, entende? De viver junto, de entender que estão próximas. E agora eu te pergunto, você está sendo visto? Você está sendo lembrado? Eu te espero aqui nos comentários pra gente continuar trocando figurinhas sobre o assunto, beleza? Te vejo no próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!